Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É uma alegria poder mais uma vez estarmos aí juntos para aprendermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 13, de 28 de junho de 2020, a última lição deste trimestre. Estudamos durante todo este trimestre sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje estaremos estudando a última lição, lição de número 13, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O textuário desta lição, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, o uso da armadura é o que faz termos garantia de vitória no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe está no texto de Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao versículo 20, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O objetivo geral desta lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. São 3 os objetivos específicos: demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. 2. Apresentar o campo de batalha espiritual. E 3. Saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Quanto ao assunto batalha espiritual, infelizmente, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e nos deu poder contra as serpentes e escorpiões. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. João 10, 10. Mas nunca podemos nos esquecer de que o maior está conosco, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o general que nunca perdeu uma batalha. A introdução diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É isso que nós vamos ver aqui
nesta lição de hoje. Então, à primeira vista, o pensamento de guerra é inadequado nesta epístola. Até agora, o apóstolo falou sobre coisas que eliminam divergências e que produzem unidade e paz. A bênção do Evangelho é que ele acaba com a hostilidade entre os homens e os une numa comunidade de paz, conforme 2, do 14 ao 22 de Efésios. Cristo é quem trouxe a paz por meio da cruz. Não obstante, esta repentina mudança do cenário pacífico da comunidade cristã para o campo de batalha, onde as forças do mal são descritas como sendo um ataque violento contra o cristão, não é sem justificativa. John Stott assim comenta esta passagem. Agora, Paulo nos traz de volta para a terra e assim para realidades mais duras do que os sonhos. Recorda-nos da oposição. Por baixo das aparências, na superfície, está sendo travada furiosamente uma batalha espiritual invisível. Ele apresenta-nos o diabo, que ele já mencionou em 2:2 e 4:27, e certos principados e potestades sob seu comando. Não nos fornece nenhuma biografia do diabo e nenhuma explicação da origem das forças das trevas. Admite a existência delas em torno como um terreno comum entre ele e seus leitores. De qualquer maneira, seu propósito não é satisfazer a nossa curiosidade, mas sim adverte-nos quanto à hostilidade destas forças e ensina-nos a vencê-las. O plano de Deus é criar uma nova sociedade, elas então farão de tudo para destruí-la. Deus, mediante Jesus Cristo, quebrou as paredes que dividem os seres humanos de raças diferentes, de culturas diferentes uns dos outros. Então o diabo, através de seus emissários, se esforçará para reedificá-la. Deus pretende que seu povo reconciliado e redimido viva junto em harmonia e pureza. Então os poderes do inferno espalharão entre eles as sementes da discórdia e do pecado, e é contra estes poderes que somos ordenados a guerrear, ou, para ser mais exato, lutar, diz John Stott. Esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico desta lição é o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo tópico é conhecendo o campo de batalha espiritual. E o terceiro tópico é as armas espirituais indispensáveis para o crente. O primeiro tópico está subdividido em 2 subtópicos. O primeiro subtópico, fortalecidos no poder do Senhor. E o segundo subtópico, vigilantes em toda oração e súplica. O primeiro subtópico do tópico primeiro diz assim: a expressão de forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, de 6:10a, indica que não temos poder em nós mesmos. Este excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. João 15:7, 1 João 1:3. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. 4:23 e também Romanos 12:2. Da vida em santidade, 4:24, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus capítulo 12, versículo 14, e ser cheio do Espírito, 5:18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então veja, nós precisamos conhecer as Escrituras e obedecer o que ela nos ensina. Precisamos ser genuinamente convertidos para que o Espírito Santo, habitando em nós, nos conceda a força necessária para que possamos vencer a batalha espiritual. Então, a expressão, quando Paulo começa o versículo 10, no demais, irmãos meus, a expressão no demais contém a ideia de daqui em diante, mais que em conclusão. O sentido aqui é temporal, de forma que no futuro não seria tradução incorreta.
Paulo deseja que seus leitores percebam que há forças destruidoras que atuam nos assuntos da vida cotidiana e que eles devem estar preparados para os ataques do inimigo contra a existência tranquila que levam. A esperança do apóstolo consiste na expressão sede fortes no Senhor e na força do seu poder. E é significativo que o verbo para forte esteja no presente passivo, denotando, em primeiro lugar, que eles deveriam continuar, ou que eles seriam fortalecidos continuamente pelo Senhor. E, em segundo lugar, que a origem dessa força não está neles, vem de Cristo, quando a pessoa vive em comunhão com Ele. No conflito com os poderes demoníacos, o cristão tem que utilizar de forma imediata e contínua o poder de Cristo para terem vitória. O que se aplica para o cristão individualmente também se aplica de forma coletiva para a igreja, quando esta pretende lutar contra a maré do mal no mundo. Vigilantes em oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Veja, prática da oração. A oração é uma prática que deve ser feita todos os dias. Orar é uma coisa gloriosa. Ninguém consegue orar por meia hora sem antes ter orado pelo menos 10 minutos. Ninguém consegue orar por uma hora sem antes ter orado por pelo menos meia hora. A oração é o meio mais eficaz de nós termos comunhão com Deus, de nós mantermos amizade com Deus. É nós falarmos com Ele. E vale ressaltar que oração não é um monógamo. Oração deve ser algo que deve envolver tanto nós quanto Deus. Às vezes precisamos parar para ouvir Deus falar conosco também, para se tornar um diálogo, né? Então isso é oração. Não é possível entrar em batalhas sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual que é a oração. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades, ou seja, andando, dirigindo, em qualquer que seja o momento, trabalhando, orando no Espírito, né? Suplicando a Deus, pedindo a Deus que nos ajude, que nos abençoe em todo o tempo. Então essa é a forma de nós orarmos em todo o tempo, com toda oração e súplica, em qualquer que seja o lugar que nós estivermos. A oração deve permear toda a nossa guerra espiritual. Equipar-nos com toda a armadura de Deus não é uma operação mecânica. É em si mesma uma expressão de nossa dependência de Deus. Noutras palavras, denota a necessidade da oração. Além disso, a oração é no Espírito, induzida e guiada por Ele. Então a oração cristã que prevalece é admiravelmente compreensiva. Tem 4 universais indicados pelo uso quádruplo da palavra todo. Devemos orar em todo o tempo, tanto regular quanto constantemente, em toda oração e súplica, porque são necessárias muitas formas variadas, com toda a perseverança, porque precisamos, como bons soldados, ficar vigiando, nunca esmorecendo nem adormecendo. Fazer súplica por todos os santos, já que a unidade da nova sociedade de Deus tem sido a preocupação constante nesta carta, deve ser refletida em nossa oração. Em nossas orações. Orar pela unidade da igreja, pelo corpo de Cristo. Tópico 2. O campo da batalha espiritual. Este tópico está dividido em 3 subtópicos. As astutas ciladas do diabo, o conflito entre o reino das trevas ou contra o reino das trevas e as agências das potestades do ar. A expressão ciladas do diabo em 6:11 indica as armadilhas articuladas
perversamente pelo reino das trevas. O líder deste reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador, Mateus 4:1, João 8:44, 1 Pedro 5:8. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Devemos lembrar de Mateus 16:18, que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e de fato não prevalecem. Vamos observar algumas coisas, algumas dessas astúcias, né? Confundir a mentira com a verdade. Lembra o que ele fez lá no Jardim do Éden com Eva? Gênesis 4, 3, do 4 e 5. Deturpar as escrituras, como ele tentou fazer com Jesus na tentação do deserto. 3. Dissimular e induzir a dissimulação, 2 Coríntios 11, 13 e 14, quando ele tenta se disfarçar em anjo de luz. Fazer falsos sinais, 2 Tessalonicenses 2 e 9. 5. Fazer acusações, Apocalipse 12 e 10. 6. Semear incredulidades, 2 Coríntios 4, 4. E 7. Promover ideologias anticristãs, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Por isso, Paulo vai dizer que nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Observe, o campo de batalha espiritual. A carta aos Efésios é a epístola das regiões celestiais. O apóstolo Paulo menciona esta expressão por pelo menos 5 vezes. A primeira vez que ele menciona está no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais. A segunda vez está no capítulo 1, no versículo 20, quando ele diz que Cristo está assentado à destra de Deus nas regiões celestiais. A terceira vez ele está em 2 e 6, quando ele diz que uma vez ressuscitados com Cristo, Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. A quarta vez está no capítulo 3 e no versículo 10, quando ele diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é manifestada aos principados e potestades nas regiões celestiais. E a quinta vez é aqui em 6 e 12, quando ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Ao mencionar as astutas ciladas do diabo, a intenção é transmitir a ideia de planos enganosos ou investidas astuciosas. Inclusas nas ciladas do diabo estão todas as múltiplas tentações à incredulidade, ao pecado e à conformidade com o mundo pagão circunvizinho que acossava o crente a toda hora. Os ataques sutis ao cristão não são meramente de origem mental humana. O próprio Paulo teve experiências nesta área com as obras do diabo, chegando a afirmar que não ignorava os seus ardis, né? 2 Coríntios 2, 10 e 11, 1 Coríntios 7 e 5, 2 Coríntios 11, 3 e 14 e 1 Tessalonicenses 2, 18. John Stott faz a seguinte observação: quando o diabo se transforma em anjo de luz, geralmente somos apanhados sem nada suspeitar. Isso porque ele raramente ataca desta forma, preferindo sempre as trevas à luz. É um lobo perigoso, mas também entra no meio do rebanho de Cristo disfarçado de ovelhas. Por vezes ruge como leão, mas quase frequentemente é sutil como a serpente. Não devemos imaginar, portanto, que a perseguição aberta e a tentação declarada para pecarmos são as suas únicas armas, ou mesmo as mais comuns que ele tem. Ele prefere seduzir-nos para entrarmos no meio termo e assim lograr-nos para nos levar ao erro. E.K. Simpson escreve: o diabo desenvolve uma dupla política infernal, ou seja, a tática da intimidação alterna-se com a da insinuação no plano de campanha de Satanás. Ele faz o papel de valentão, bem como de trapaceiro. A força e a fraude constituem a sua ofensiva principal contra o arraial dos santos.
ele reveza os dois métodos. O subtópico de número 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que o nosso conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escravidão. O inimigo a ser derrotado é o diabo e todos os seus exércitos de forças demoníacas do universo. Paulo deixa claro que a guerra cristã não é empreendida contra forças humanas, porque ele diz: não temos que lutar contra carne e sangue. Caso se tratasse disso, a força humana seria suficiente. Pelo fato de forças espirituais más estarem dispostas em ordem de batalha contra o crente, só os recursos divinos e espirituais podem resistir a elas. Então, só os recursos divinos, só a força de Deus. As agências das potestades do ar. Terceiro subtópico. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. E o comentarista aqui, ele subdivide em três categorias, né? Estas forças que atuam contra a igreja. Elas são poderosas, elas são malignas e elas são ciladas, astutas, né? Ciladas, astutas e ciladas. O título principado e potestade indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são os líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem o domínio. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele também quer nos ensinar que o conhecimento total do inimigo e um respeito sadio pelas suas proezas fazem um preliminar necessário para a vitória na batalha. Semelhantemente, se subestimarmos nosso inimigo espiritual, não veremos necessidade para a armadura de Deus, sairemos despreparados para a batalha, sem armadura alguma, senão o nosso frágil esforço, e seremos rapidamente derrotados de modo vergonhoso. Isso aconteceu em Atos capítulo 19, versículos 13 ao 17, quando saíram para expulsar um demônio, e eles quiseram usar o nome de Cristo e o nome de Paulo, e o demônio disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são? E a Bíblia diz que o demônio se apossou daquelas pessoas, a pessoa que estava endemoniada rasgou as vestes daquelas pessoas e elas tiveram que sair correndo envergonhadas, né? Então é necessário preparo, é necessário estar preparados. Então essas forças espirituais, elas são poderosas. Há vários postos de hierarquia ou na hierarquia dos exércitos de Satanás, mas é quase impossível distingui-los. John Stott diz: não sabemos se principados e potestades se referem a diferentes categorias na hierarquia do inferno, mas os dois títulos chamam a atenção ao poder e à autoridade que exercem. Relembram a alegação do diabo de que poderia dar a Jesus todos os reinos do mundo. Relembra o título de príncipe deste mundo que Jesus lhe atribuiu, e ainda a declaração de João de que o mundo inteiro jaz no maligno. Elas também são malignas, ou são malignos, né? Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. O poder propriamente dito é neutro, ou seja, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Agora, os nossos inimigos espirituais, eles vão empregar seu poder destrutivamente ao invés de construtivamente. E isso ele vai fazer porque eles são malignos para o mal, e não vai fazer isso para o bem.
são os dominadores deste mundo tenebroso, odeiam a luz e se retraem diante dela. As trevas são sua habitação natural, as trevas da falsidade e do pecado. Veja que uma pessoa que é falsa, ela está dominada por uma força maligna, né? Se esperamos vencê-los, temos de ter em mente que não possuem qualquer princípio moral, nem código de honra, nem sentimentos mais nobres. E também são astutos, ou cheios de sutileza, e maquinam a queda da igreja. Então, isso aqui, para ser mais claro, é como aquela arapuca que se armava para pegar o passarinho, né? O passarinho entrava para comer a arapuca e, quando ele estava já praticamente alimentado, distraído com o alimento, puxava-se o cordãozinho e a arapuca caía por cima e ele não conseguia sair mais de lá de dentro, né? Então, as astutas ciladas do diabo. G.B. Card acha que ciladas menospreza um pouco, como se Paulo não levasse o diabo a sério e não muito em harmonia com a metáfora militar que aqui ele se vale. Sugere em substituição que estratagemas daria a necessária combinação da sagacidade tática com engano engenhoso. As ciladas do diabo tomam muitas formas, mas o seu maior êxito em astúcia é quando ele consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Negar a sua existência é expor-nos ainda às suas sutilezas. O doutor Lloyd Jones expressa seu ponto de vista sobre esta questão nos seguintes termos: estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído a nós mesmos. Todos nós temos chegado a ser por demais psicólogos em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Ignoramos este grande fato objetivo, a existência do diabo, o adversário, o acusador, com seus dardos inflamados. E isso é uma coisa que nós não podemos ignorar. Satanás existe, o diabo existe e está lutando de forma ferrenha para destruir não só a igreja, mas os seres humanos de modo geral. E por isso a igreja foi instituída para lutar contra estas hostes infernais da maldade. Tópico de número 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Este tópico de número 3 está também dividido em 3 subtópicos. A armadura completa de Deus, primeiro subtópico. As armas indispensáveis de defesa, o segundo subtópico. E a imprescindível arma ofensiva é o terceiro subtópico. Subtópico de número 1. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Devemos nos lembrar que Paulo estava aprisionado a um soldado romano. Então ele tinha uma vista, né? Ele podia ver bem como era a armadura. E quando ele vai escrever, ele está diante de um soldado romano escrevendo aquilo que ele estava vendo. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação é para não usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Veja, quando Davi foi sair na peleja contra o gigante Golias, Saul tentou colocar sobre ele a sua armadura, o seu equipamento de guerra. Davi não tinha experiência com aquilo, porém Davi ele tirou aquela armadura e saiu, foi ao ribeiro, pegou 5 pedrinhas e foi com uma funda, né? E ele destruiu o gigante Golias. As armas oferecidas por Deus sempre serão melhores e mais apropriadas para a batalha
espiritual, nós nunca podemos imaginar que as nossas forças são capazes, né? O propósito de revestir-vos de toda a armadura de Deus é para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes. Esta quádrupla ênfase dada à necessidade de ficar firme ou resistir demonstra que o apóstolo se preocupa com a estabilidade cristã. Cristãos instáveis que não têm os pés firmes em Cristo são uma presa fácil para o diabo. Estar firmes, estar com estabilidade. O salmista no Salmo 40 diz que o Senhor tirou os pés dele de um charco de lodo que não tem estabilidade nenhuma e firmou seus pés sobre uma rocha, deu a ele estabilidade. Esta rocha é Cristo e nós devemos estar firmados nele. Segundo subtópico, as armas indispensáveis de defesa. Essas armas indispensáveis de defesa são 5. Cingidos os lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Então, veja que aqui cingidos fala do cinto. Usualmente feito de couro, o cinto do soldado pertencia mais à sua roupa de baixo do que à armadura. Mesmo assim, era essencial. Ao afivelar o cinto, o soldado recebia uma sensação de força e confiança escondidos. Veja que quando nós nos revestimos da verdade, nós podemos também nos sentir confiantes e com força que vem de Deus para a nossa vida. Verdade aqui pode ser entendida como sinceridade ou integridade. Certamente Deus requer a verdade no íntimo e o cristão deve ser honesto e verdadeiro a todo custo. Então o cristão tem que ser verdadeiro. Por isso que quando Jetro foi ter com Moisés lá no deserto, Jetro disse: procura homens aí para te ajudar, homens que sejam idôneos, homens que sejam de verdade, né? Homens verdadeiros. Ser enganador, cair na hipocrisia, apelar para intrigas e complôs seria fazer o jogo do diabo e não poderemos vencê-lo segundo suas regras. O que o diabo abomina é a verdade transparente, porque ele é pai da mentira. Ele ama as trevas, a luz o põe em fuga. Tanto para a saúde espiritual como mental, a honestidade sobre si mesmo é indispensável. Vestido a couraça da justiça, trata-se de uma malha impermeável de proteção aos órgãos vitais. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, ele fala sobre as armas da justiça à direita e à esquerda, sugerindo um sentido de justiça moral, e empregou a mesma palavra no mesmo sentido em Efésios 4, 24 e 5 e 9. Desta forma, a couraça do cristão pode ser a justiça do caráter e da conduta, a retidão. Pois, assim como cultivar a verdade é a maneira de derrubar os enganos do diabo, assim também cultivar a justiça, neste sentido, é a maneira de resistir às suas tentações. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Então, as botas do Evangelho. Cáliga era uma meia bota do legionário romano, que era feita de couro, deixava os dedos dos pés livres, tinha solas pesadamente cravejadas e era fixa aos calcanhares e nas canelas com tiras de couro mais ou menos ornamentais. Equipavam-no para marchas longas e para tomar posição firmemente. Preparação significa prontidão, preparo ou firmeza. A paz sobre a qual Paulo escreve é a paz com Deus pela salvação. O escudo da fé.
O escudo da fé é longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Então aqui está falando sobre um escudo, não sobre um escudo pequeno, mas sobre um escudo grande. Este escudo grande era retangular e media 1,20 m por 75 e cobria todo o corpo. E ele era feito com 2 peças de madeiras unidas e coladas. Ele possuía uma primeira cobertura de linho e depois o couro. E isso fazia com que os dardos inflamados dos adversários eles fossem impedidos de alcançar o soldado. Então, o que Paulo está querendo dizer é que somente pela fé que podemos enfrentar e vencer as tentações que nos sobrevêm. O capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve para proteção para a cabeça. Então, o capacete do soldado cristão é a esperança da salvação, ou seja, a nossa certeza da salvação futura e definitiva. Mas se a proteção para a nossa cabeça é a medida de salvação que já recebemos, isto é, o perdão, a libertação da escravidão de Satanás e a adoção da família de Deus, ou a expectativa confiante da plena salvação no último dia, incluindo a glória da ressurreição e a semelhança com Cristo no céu, não há dúvida de que o poder salvífico de Deus é a nossa única defesa contra o inimigo das nossas almas. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Por quê? Porque havia 2 tipos de espadas usadas numa batalha. Uma era feita de várias formas e tamanhos, normalmente de bronze. A outra era mais curta, usada pelos gladiadores. A palavra das Escrituras é a espada do Espírito contra o erro, contra a mentira e a persuasão. E a presunção. Só essa espada pode vencer o diabo e o pecado. É a espada de 2 fios. Hebreus 4 e 12. Corta em 2 sentidos. De um lado, convence e converte. Do outro, condena. Que nós possamos saber usar essa espada. Né? 2 Timóteo 2,15, Paulo diz que nós devemos ser aptos para o ministério e que nós devemos saber manejar bem a palavra da verdade. Né? Concluindo, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Que Deus possa nos ajudar a não subestimarmos nosso adversário, a não pensarmos que as forças espirituais da maldade não existem, porque elas existem, subestimá-las jamais. Mas nós temos em nossa vida o poder do Espírito Santo, o poder da Palavra de Deus, a armadura de Deus que nos garante a vitória sobre as astutas ciladas do diabo. Que Deus possa nos abençoar. E até o próximo trimestre, se Deus assim nos permitir. Se esta mensagem lhe trouxe edificação, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e dê o seu joinha para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.